A reforma abalou o Sacro Império, mas Roma não ficou calada. Ela contra-atacou e o mundo inteiro nunca mais foi o mesmo. Imagine a Europa do século XVI. Reis divididos, cidades inteiras tendo que escolher entre Lutero ou Roma, o medo da Inquisição voltando a crescer, e padres percebendo que perderam o controle do que dominaram por 1000 anos. A Igreja Católica estava diante da maior ameaça da sua história. A reforma não era um movimento distante, era um incêndio, e se Roma não reagisse, tudo seria consumido. É aí que nasce a Contra-Reforma, não como uma simples resposta, mas como um contra-ataque coordenado, agressivo e preciso. O Concílio de Trento. O concílio durou 18 anos e não foi um encontro calmo, foram debates acalorados, pressões políticas e decisões que mudaram a fé de milhões. Rejeição oficial da doutrina da justificação somente pela fé. Afirmação de que a tradição tem o mesmo peso de autoridade que as escrituras. Padronização da missa, o rito tridentino. Reformas morais contra abusos internos. Criação de seminários para formar padres de verdade, não apenas burocratas religiosos. Uma curiosidade pouco falada. Houve momentos em que parecia que Trento ia implodir, bispos quase expulsos, acusações de trair a fé e reis interferindo naquilo que seria o maior contra-ataque contra a reforma. Roma decidiu algo claro: se era para lutar, seria de maneira organizada, séria e feroz. Entram os jesuítas, fundados por Inácio de Loyola, um grupo com disciplina quase militar, voto de obediência absoluta e foco total em educação e missão. Eles se tornaram os maiores intelectuais da sua época, os melhores debatedores teológicos, os missionários mais ousados do mundo. Uma curiosidade impactante: jesuítas aprenderam chinês, japonês, dialetos africanos e até costumes indígenas para evangelizar sem confrontar a cultura local. Foi uma estratégia totalmente nova na história da igreja. Eles são, de certa forma, a força da elite da Contra-Reforma. Com medo de perder o Ocidente, a Igreja de Roma expandia os seus territórios da além das fronteiras para um mundo novo e desconhecido. Index Librorum Prohibitorum, a Guerra dos Livros. Roma percebeu que não adiantava discutir ideias se não controlasse os livros. O índex de livros proibidos virou uma arma de guerra. Lutero, Calvino, traduções da Bíblia, tratados humanistas, muitos foram por ali. Alguns livros entraram nesse índice por engano ou por pressão política, não por uma análise séria e teológica. A igreja então agora controlava os livros e decidia qual era aceito e qual era proibido. Mas não parou por aí. Se Lutero usou a palavra imprensa, Roma usou a arte. Nasce o Barroco. Igrejas gigantescas, afrescos que criam sensação de movimento, culturas que fazem o fiel sentir culpa, temor e ao mesmo tempo maravilha. O objetivo era claro: faça o fiel sentir Deus no ar, nas paredes, no teto, em tudo. E isso funcionou. Milhares foram convencidos pela emoção visual. O papel das monarquias. Política, não apenas fé. A Contra-Reforma também mexeu com reis. Espanha e Portugal entraram como potências católicas agressivas. O Sacro Império Romano virou palco de guerras, conspirações. A Guerra dos 30 Anos, um dos conflitos mais sangrentos da história da Europa, foi uma consequência direta desses choques de força entre reforma e contra-reforma. A Contra-Reforma restaurou a moral interna, recuperou parte da Europa, estabilizou Roma por séculos, mas também fortaleceu a divisão cristã, criou tensões que queimam até hoje, intensificou disputas que saíram da teologia e entraram na política. E há um ponto que poucos percebem: a Contra-Reforma não destruiu a Reforma, mas sem a Contra-Reforma, a Reforma teria moldado o mundo inteiro de outra forma. As duas se tornaram forças opostas que equilibraram a história por 500 anos.
A Reforma iniciou um movimento, a Contra-Reforma respondeu, e o mundo cristão nunca voltou a falar uma língua só. No próximo episódio de A História da Igreja em 10 Minutos, quando a poeira das guerras começa a baixar, surgem movimentos que ninguém esperava, o nascimento das grandes confissões protestantes e a consolidação de um mundo novo cristão. Fique conosco até o próximo episódio, compartilhe e curte e deixe o seu comentário.